Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste, Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a quinta videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos do terceiro trimestre de 2023. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa aqui é a revista desse trimestre e chegamos hoje então à nossa quinta videoaula, que data do dia 30 de julho de 2023 e traz por título a dessacralização da vida no ventre materno. O nosso texto áureo está em Lucas 1:31, que diz: "E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus." A nossa verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 33 e do verso 39 ao verso 45. Vamos concluir essa parte introdutória. Deus é o autor da vida, por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem dá e tira a vida é Deus. E mais para frente eu quero dar a referência bíblica e aprofundar um pouquinho mais sobre esta questão contigo, mas desde já aqui está então a nossa introdução. Quero fazer leitura da última parte, que diz: nessa lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia, a ideologia da cultura da morte e o conceito da sacralidade na vida no útero materno. Então já está aí o resumo prático, claro, e objetivo dessa parte introdutória. Você que está sempre aqui comigo mais uma vez, é muito bom tê-lo por aqui. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Você que está sempre no canal, eu sempre te peço, confira aqui embaixo se você é inscrito aqui no canal do YouTube, deixe a tua mãozinha no like desse vídeo e deixe um comentário aqui abaixo para que eu possa saber e entender que todo esse conteúdo tem sido bênção para a tua vida. E você que está chegando agora ao meu canal do YouTube pela primeira, pela segunda vez, você não precisa se inscrever no meu canal, você não precisa deixar o like, segura a tua mãozinha, não deixa o like ainda. Eu só te peço uma coisa: assiste essa videoaula até o final. E se no final dessa videoaula o que eu ministrar aqui for bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você se considera se inscrever no canal, deixar o like e um comentário nessa videoaula. Graças a Deus! Então eu já quero adentrar com vocês aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva para a nossa vida. Tópico 1, a concepção de Cristo. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação, abre aspas: "Em teu ventre
conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga, abre aspas, como se fará isto, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexibilidade da Virgem, de como se daria a concepção sem a participação de um homem. E glória a Deus por isso. Por que glória a Deus? Porque tem coisas, irmãos, que sim, o marido pode fazer pela esposa, a esposa pode fazer pelo marido, quem sabe o pastor pode fazer pelo membro, o líder pelo seu liderado, o patrão pelo seu colaborador, mas tem coisas que só Deus pode fazer pelo homem. Eu vou repetir, tem coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tem coisas sobre nós que o único que consegue agir é Deus, e Deus está agindo em teu favor. Glória a Deus. Continuando ainda, no Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. A gente tem duas descendências de Jesus no Novo Testamento. A primeira é por Mateus, ele escreve a descendência de Maria, e a segunda descendência está em Lucas, e ele traça a descendência a partir da perspectiva de José. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. E eu quero ir a um texto contigo onde fala exatamente sobre essa profecia. Abra a sua Bíblia comigo. Como sempre, eu trago diversos textos bíblicos para a lição semanal aqui do canal. Você pode anotar todas as referências depois com calma. Leia o texto, leia o contexto, para que você possa então compreender todas as nossas citações. O primeiro texto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 23, falando sobre a profecia sobre Cristo, que diz: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus. Vamos avançando ao subtópico 2 já. Subtópico 2, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, ou seja, única e miraculosa. Abre aspas, descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Abre aspas, tua prima concebeu um filho em sua velhice. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. Abre aspas, é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, abre aspas mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Oh, glória a Deus, eu quero destacar aqui duas coisas. A primeira, a concepção virginal de Maria, algo extraordinário, algo sem precedentes. E a pergunta que Maria faz:
Como se dará isso? E quem sabe eu ministro para a vida de alguém, a família de alguém nesse momento que está numa situação que não sabe o que fazer, que está sem saída, que não vê solução para a sua vida, para a sua família. Eu quero dizer, irmão, essa obra será feita através do Espírito Santo de Deus. Descerá o Espírito Santo e fará uma obra grandiosa na tua vida, na tua família e na tua história. Glória a Deus. E a segunda coisa que eu destaco é como o anjo encerra esse discurso. Ele encerra dizendo: porque para Deus nada é impossível. Independente do tamanho da tua luta, do teu problema, independente do gigante que se levantou na tua frente, eu quero te dizer que para o teu Deus nada é impossível. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ao subtópico 3. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Eu quero destacar aqui a questão da esterilidade de Isabel e também da virgindade de Maria. Por quê? Porque sempre que Deus quis mudar a situação de um local, de uma região, de um povo ou de uma nação, Deus recorreu ao ventre de uma estéril. E eu posso dar alguns exemplos na palavra de Deus. O primeiro ventre estéril que Deus recorreu foi o ventre de Sarai, mulher de Abraão. Ela era estéril e Deus abençoou ela e lhe deu um filho por nome de Isaque, o filho da promessa. Isaque casa-se com Rebeca. Rebeca também era estéril, e a Bíblia diz que Isaque orou 20 anos insistentemente ao Senhor para que o Senhor lhe desse um filho, e Deus ouviu a oração de Isaque e abençoou o ventre de Rebeca. Outra estéril que Deus recorreu foi ao ventre de Ana. Ana era estéril, Ana, mulher de Elcana, mas a Bíblia diz que ela votou ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor se lembrou de Ana e lhe deu um filho, que foi o grande profeta Samuel. Agora, quando Deus quis mudar a história, não de um povo, não de uma nação, não de uma região, mas a história da humanidade, Deus não recorre agora ao ventre de uma estéril, mas Deus recorre ao ventre de uma virgem. Oh, glória! E a Bíblia diz que a virgem concebeu e deu um filho, a quem pôs-lhe o nome de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor de Senhores, é o Alfa, o Ômega, o princípio e também o fim, é o amado da nossa alma, o esperado das nações, o rebento que haveria de brotar do tronco de Jessé, melhor dizendo. Glória a Deus. Então, quando Deus quis mudar o rumo do mundo, da história da humanidade, ele recorreu a uma virgem e fez isso
por intermédio do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você pode bendizer o nome do Senhor por essa palavra? Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, a cultura da morte. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto, da eutanásia, apologia ao suicídio e controle da natalidade. Mediante essas estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Por que é caro? Porque nós somos totalmente contra a legalização do aborto, a eutanásia. Nós somos contra a apologia ao suicídio. Nós somos contra a natalidade infantil. Nós somos contra essas pautas progressistas. Nós precisamos nos posicionar. E a posição da igreja é contrária a essas pautas. Glória a Deus. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada, a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificada para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre, né? E a gente é totalmente contra essas pautas progressistas, essas pautas diabólicas. Nós somos contra o aborto, porque nós acreditamos na vida desde a concepção, dentro do ventre materno. Nós acreditamos na concepção quando se dá dentro do ventre, quando ocorre, melhor dizendo, dentro do ventre, a união do gameta masculino com o feminino, desde o encontro onde se junta o espermatozoide masculino com o óvulo feminino. Ali se dá então o início da vida, ali se dá então a concepção, e nós cremos e acreditamos piamente pela Bíblia que a vida se inicia nesse momento. E um texto importante nesse ponto da lição está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que antes mesmo da gente ser formado no ventre, Deus já tinha conhecimento sobre a nossa vida. Oh, glória a Deus. Então, irmão, se posicione. Você, como um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus cristã, se posicione contra essas pautas. Essas pautas estão em moda, elas estão na boca do povo no nosso tempo, mas para atacar a igreja, para denegrir a imagem da igreja. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a eutanásia, nós somos contra a apologia ao suicídio, nós somos a favor da vida. Eu vou repetir mais uma vez: nós somos a favor da vida. Eu vou repetir mais uma vez: nós somos a favor da vida. Glória a Deus. Você pode bendizer o nome do Senhor? Subtópico 2. O direito sobre o corpo.
A cultura pós-moderna insiste que o direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan, abre aspas, meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e a outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. E a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. E sobre esse slogan, meu corpo, minhas regras, que muitas pessoas têm usado, que muitos militantes, muitos feministas militantes têm usado para, através dessa frase, através dessa fala, eles querem justificar o aborto, justificar então essa morte dessa vida que está dentro do útero da mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Meu corpo, minhas regras. Então cuide do teu corpo, se preserve, use preservativo, use camisinha, se preserve antes de engravidar. Se preserve antes da concepção. É o teu corpo. Você não é obrigada. Você pode se preservar, você pode se cuidar. Tanto serve para o homem quanto para a mulher. Tem remédios, tem métodos, tem maneiras de se evitar uma gravidez. Mas não tente matar uma vida que está dentro do útero. Uma vida indefesa, que não tem como se proteger, que não tem voz para clamar. Porque nós ainda defendemos, eu repito, a vida. E cremos que a vida se dá no momento da concepção. Glória a Deus, vamos em frente. Antes de irmos em frente, deixa eu citar um texto para então encerrarmos o subtópico 2 e passarmos ao subtópico 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Oh, glória a Deus! Então, irmão, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e veio da parte de Deus para habitar na vida do homem, da mulher. E nós cremos que precisamos tomar atitudes e levar uma vida segundo a vontade de Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora sim, vamos em frente. Subtópico 3. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. E eu te pergunto, irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste nessa videoaula, qual é a diferença para um feto dentro de uma barriga materna, dentro do útero da mãe, com 3 meses de idade? Para mim, que tenho 31 anos, eu lhe respondo a diferença. A diferença é que eu como feijão e arroz, tenho meu corpo desenvolvido, meço 1,80 m e tenho poder de fala e de clamor. Ele ainda se alimenta dos nutrientes que a mãe lhe proporciona.
e não tem o poder de fala, e não tem o poder de clamor, mas ele é tão vida quanto eu. Ele tem direito à mesma vida que eu tenho. A mesma liberdade que eu tenho, ele tem. Então não interrompa o nascimento. Não mate o embrião, o feto, como diz a lição. É uma vida que está dentro de outra pessoa. É uma vida. Glória a Deus. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da mulher, ou melhor dizendo, a interrupção da gravidez da mulher, era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre. E um texto importante para concluirmos esse tópico 2, ele é exatamente o tópico, ou melhor dizendo, o texto de Êxodo, capítulo 21, verso 22 e 23, que fala da proibição mosaica, aonde a gente lê: se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida, e isso for a causa para que ela aborte, porém não havendo dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará perante os juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida. O que é isso? Isso é a Bíblia comparando o valor de uma vida intrauterina, de um feto, de um embrião, com o valor de uma vida de um homem grande e crescido. A Bíblia está dizendo, se esse homem grande e crescido causar um acidente em que uma mulher grávida aborte e o feto morra, então ele dará vida por vida. Olha só como a Bíblia dá importância, a mesma importância que é dada a alguém de 31 anos, como eu, que eu citei logo atrás na lição, a um feto de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses dentro da barriga da mãe, é a mesma importância perante a palavra de Deus. Aleluia? Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 2. Eu tento ser aqui o mais objetivo possível, eu tento ser aqui o mais didático possível, e eu espero que tudo isso esteja sendo bênção na tua vida. Glória a Deus. Eu já quero ir contigo então ao tópico 3. Tópico 3, a sacralidade da vida. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego de vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse.
Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. É o que a gente está construindo na ministração dessa lição. Não pode haver exceções. Não, a gente não pode permitir isso. A gente é totalmente em defesa da vida humana. A gente é contra, eu repito mais uma vez, a gente é contra o aborto. A gente é contra a eutanásia. A gente é contra o suicídio. Oh, glória! Vamos em frente ainda? Somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o despeito à vida humana. E isso, irmãos, tem sido um ataque feroz à igreja nesses últimos anos, para que não dizer nessas últimas décadas, por meio da televisão, da teledramaturgia, do cinema, da arte, da literatura secular, do teatro, da música, dos filmes. Todos esses meios têm sido usados para descredibilizar a Bíblia, a palavra de Deus e os posicionamentos cristãos. Eles estão pouco a pouco relativizando as verdades bíblicas. Eles estão pouco a pouco tentando introduzir doutrinas de demônios e fazendo com que a igreja se cale. Um texto interessante nesse ponto da lição está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então aí está a fonte desses ensinos errôneos, ensinos totalmente contra a palavra de Deus e o que a gente crê. São doutrinas de demônios que homens hipócritas e mentirosos disseminam por aí. Então que a gente, enquanto igreja, venha estar firmes na palavra de Deus e sempre prontos a dar testemunho daquilo que cremos. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção, como já citamos. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre materno. Ainda, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida. Glória a Deus. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido
por vontade humana, desejos ou caprichos humanos. E o texto que lá na introdução eu fiz menção, eu quero citar agora nesse ponto da lição, que está na primeira carta de Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz: o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Eu quero repetir: o Senhor é quem dá e quem tira a vida. Somente o Senhor tem o direito de dar e de tirar. Glória a Deus. Você pode bendizer o nome do Senhor, você pode exaltar o nome daquele que reina e que vive para todo sempre. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3, do tópico 3, último subtópico dessa lição. A posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica. Por que da autoridade bíblica? Porque a Bíblia é a única regra de fé e conduta que a gente segue. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi inspirada por Deus para ensinar, corrigir, exortar e aperfeiçoar a vida do crente. Defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. E a gente está aqui para se posicionar, para combater esses ensinos progressistas, essas doutrinas de demônios que homens mentirosos e hipócritas têm disseminado. E eu quero citar duas frases de dois pastores que eu acho interessante para a conclusão do tópico 3 dessa lição. A primeira frase foi citada pelo saudoso pastor Martin Luther King, que ele cita a frase, abre aspas: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E o que a gente entende disso? Que a gente precisa se posicionar, que os maus estão a gritar, mas que isso não nos assusta. O que de fato pode nos assustar é quando os bons se calarem. E é exata essa frase. E sob o silêncio cúmplice dos decentes, de alguns dos maiores crimes acabam sendo perpetuados, acabam sendo cometidos, acabam passando em relevância. Por quê? Porque os bons têm se calado. Mas eu convido você, querido irmão e querida irmã, a não se calar, a se posicionar. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Se posicione, tome posição. Jesus falou: quem não está com nós, está contra nós. Então se posicione. E outra citação interessante é do pastor Niemöller. Ele era alemão e ele citou: um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. E já não havia ninguém para reclamar.
clamar. O que ele está dizendo? Qual é que é o contexto dessa frase? O contexto é que a gente vai abrindo pequenas concessões. Ah, não é comigo. Ah, é na família do Beltrano, do Ciclano. Ah, é com a família do João, da Maria. Eu não vou me intrometer. E daqui um pouquinho, irmãos, esse tipo de gente é astuta, é sagaz. Daqui um pouquinho a gente perde um direito aqui, a gente perde um direito ali, a igreja é fechada aqui, a igreja é calada ali, a gente não vai se posicionando. Daqui um pouquinho, se a gente não cuidar, até os nossos cultos vão ser proibidos. Então se posicione, tome posição. E a nossa posição é a da palavra de Deus. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 3 dessa lição. Eu quero ir à conclusão contigo nesse momento. A nossa conclusão diz: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Glória a Deus. E para concluir a lição de número 5, que está falando sobre essa questão do aborto, sobre essa questão da sacralidade da vida, aonde falamos e citamos esses temas importantes, falamos também sobre a concepção de Cristo, falamos sobre a cultura da morte e terminamos falando sobre a sacralidade da vida. Eu quero falar sobre o texto que está em Salmos 127, versículo 3, onde fala sobre os filhos e diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu quero repetir: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Aleluia! Está aí então, meu irmão, o resumo da lição de número 5. E agora sim, se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu abençoei a tua vida, a tua casa, a tua família nessa ministração, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, agora eu te peço, se inscreve no meu canal do YouTube, deixa a tua mãozinha no like, deixa um comentário logo abaixo aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa então distribuir para mais pessoas, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é bom, é relevante, e assim ele distribui esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas através dele. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos assiste, muito obrigado por mais uma semana você está aqui comigo nesse canal. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus abençoe a tua família, é que Deus abençoe a tua casa, é que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.